Marcos capítulo 1. Vamos ler dois versículos, versículo 14 e versículo 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, e pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos dizer juntos essa última expressão: arrependei-vos e crede no evangelho. Outra vez: arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua santa, bendita e eterna palavra. Te damos graças porque o Espírito Santo que a inspirou é o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar, nessa tarde, para nos ensinar, nos instruir. E eu peço que o Senhor inunde esse ambiente mais uma vez com essa presença abençoadora. Essa presença que chega até nós e nos leva a toda a verdade, ao conhecimento da verdade e à rendição à tua palavra. Nós pedimos que o Senhor repreenda agora todo espírito contrário, toda dispersão, toda distração, que o nosso pensamento seja trazido cativo à tua obediência, em nome de Jesus. Todos dizem amém, glória a Deus. O tema da nossa mensagem, irmãos, é arrependei-vos e crede no evangelho. Essa palavra, ou essa frase, Jesus proferiu no início do seu ministério. Ele começou a pregar sobre a chegada do reino de Deus. E todas as vezes que Jesus falou sobre a chegada do reino de Deus, de alguma maneira, ele falou sobre a porta de entrada nesse reino de Deus. E a porta sempre foi, sempre será o arrependimento. Arrepender-se é mudar de atitude. Arrepender-se alguém já disse que quando alguém se arrepende é como se alguém estivesse indo numa direção e ao receber um impacto da verdade, de uma instrução que ela não sabia antes, então ela deve fazer meia volta e começar a andar na outra direção. Mas essa palavra arrependimento é uma palavra traduzida da palavra grega metanoia. Você talvez já tenha ouvido falar nela. Metanoia é mais do que arrepender-se, mudar de curso, ou mudar de atitude, ou mudar de rumo. Arrepender-se, ou arrependimento, ou metanoia, é algo que leva você a pensar para além dos horizontes. É algo que leva você a pensar para fora da caixa, para fora daquele espaço, ambiente cartesiano que você está acostumado a pensar e a olhar. Metanoia, arrependimento te chama, te desafia a olhar além, a olhar para fora. Por quê? Porque sem arrependimento você não pode crer no evangelho. Ninguém pode acreditar em algo sem que antes se arrependa da sua forma vã e vil ou inútil de viver antes. E sem arrependimento, portanto, você não pode ver ou crer o evangelho. E para crer no evangelho, você precisa de uma mudança de mentalidade. Para muitos irmãos, infelizmente, essa mudança de mentalidade não é compreensível ou não é aceitável. Por quê? Porque muitas pessoas permanecem ou desejam permanecer naquilo que elas acham que é a verdade ou a sua verdade. Nós sabemos que para que haja uma mudança é preciso que haja um impacto, é preciso que haja uma mudança que leva você a pensar diferente, a pensar fora daquela caixa que você está acostumado a pensar. Por que é importante, por que é imprescindível arrepender-se?
Porque, irmãos, não somente arrependimento significa uma porta de entrada no reino de Deus, mas arrependimento significa que você continua se arrependendo a sua vida inteira, quando e caso seja necessário. Quem está entendendo? Você continua se arrependendo quando você percebe que o caminho ou a escolha que você fez não é uma escolha de Deus, não é um caminho de Deus, e você se arrepende, você muda de atitude, e você renuncia àquilo. Por quê? Porque você quer fazer aquilo que está certo, você quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. O problema é que muitas pessoas, mesmo depois de se arrepender, mesmo depois de entrar no caminho da fé, elas continuam vivendo com uma mentalidade pagã. Elas continuam vivendo com uma mentalidade que não mudou, que não foi renovada. Continua pensando e agindo com as mesmas categorias que ela agia antes ou que ela pensava antes. Deus nos chama, nos desafia a ter a nossa mentalidade mudada, renovada, para desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou, que Deus nos deu como herança nas suas promessas. Quem quer viver essas promessas aí, diga amém. É impressionante, irmãos, tem pessoas que têm tanta dificuldade em ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Aliás, tem gente que se despede assim, né? Seja feliz. É uma boa prática, né? Uma boa. Todos nós queremos ser felizes, claro, e Deus nos fez para isso. A pergunta é, por que tem tantas pessoas que não concordam que Deus deseja que elas sejam abençoadas e felizes? Tem pessoas que têm tanta dificuldade com ser feliz, de que elas pensam que até rir é uma irreverência. Elas pensam que Deus é uma pessoa séria, é uma pessoa fechada, mal-humorada, uma pessoa que não tem senso de humor. Eu creio, irmãos, que Deus tem um senso de humor incrível. Sim ou não? Eu creio. Apesar de ser Deus, né? Mesmo sendo Deus, Ele é uma pessoa que tem um senso de humor. Alguns acham que ser feliz ou sorrir muito não é compatível com os sofrimentos de Cristo. Outros acham que até mesmo a doença pode ser uma bênção de Deus na vida dela. Diga misericórdia. Você nunca pode pensar uma coisa dessa. Deus nunca vai ter prazer em colocar uma doença em você. Isso é conversa do capiroto. Diga, está amarrado, sai de mim. Vai-te embora, desaparece da minha vida. Deus vai botar doença na minha vida porque eu estou pagando algum problema. Pastor, um dia desse eu ouvi isso. Pastor, acho que eu estou pagando por algum pecado que eu nem sei qual é. Eu devo estar pagando por um karma aí que eu acumulei durante a minha vida. Ei, olhe para mim agora. Cutuque quem está do seu lado aí com carinho e amor. Fala, ei, olha para mim. Olha para o pastor agora. Todos nós, irmãos, herdamos um legado genético dos nossos pais, mas herdamos também um legado cultural, herdamos um legado espiritual. Nós puxamos, já ouviu falar aquele negócio de puxar? Esse menino puxou a não sei quem, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o tio, puxou o avô. O que é puxar o avô? É uma tendência que a gente tem de andar nas pegadas da nossa família, sim ou não? E às vezes você se pega fazendo coisas, ou falando igual, ou pensando igual, ou agindo de maneira igual a pessoas da sua família. Isso é a força do legado, é a força da herança. Mas isso não tem que ser assim necessariamente. Tem pessoas que dizem, eu sou assim porque minha família é assim. Bom, se você está herdando uma coisa boa, que bom, glória a Deus. Mas se é uma coisa ruim, você não tem que andar nessa coisa ruim, diga amém. Pessoas, irmãos, que não conseguem explicar porque elas, por exemplo, se sentem um intruso na sua própria casa. Pessoas que um dia dizem assim, eu me senti um penetra
na minha própria festa de aniversário. Como é que alguém se sente um penetra na sua própria festa de aniversário? Acredite, isso é real, acontece. Mais do que você imagina. E eu estou aqui dizendo isso não para brincar com isso, eu estou falando sobre isso porque é muito sério falar sobre isso. Porque mais pessoas do que você imagina vivem dessa maneira. E eu creio de todo o meu coração que nenhum de nós precisa viver dessa maneira. Porque Deus nos libertou para sermos totalmente livres dessas amarras. E quanto mais nós acreditamos nessas mentiras, mais nós vamos sendo aprisionados por esse legado, por essa herança. A verdade, irmão, sabe qual é? É que a vida é um presente de Deus para você. Diga para o seu vizinho, a vida é um presente de Deus. E se ela é um presente de Deus para você, Ele deseja que você, que todos os seus filhos se alegrem com as suas bênçãos. Amém. Diga, eu sou alvo das bênçãos de Deus. Você pode não acreditar nisso, mas essa é a verdade. E é melhor você acreditar nisso. Acredite, mesmo que você não acredite, acredite assim mesmo sem acreditar. Porque tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou é bom. Tudo foi criado para nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 22 e 23, ele diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Diga, tudo é meu. Diga para o seu vizinho com muita convicção, ei, tudo é seu. Aí um fala assim, verdade? Sério? Sério? Essa é a boa notícia. Tudo é seu, tudo Deus fez para você. Irmãos, Deus não precisa de nada, Ele é dono de tudo e Ele desejou nos dar. Ele desejou nos abençoar. Isso é motivo de você se alegrar ou não? Então, se é motivo de você se alegrar, se alegre. Faça alguma coisa, diga alguma coisa, faça algum barulho. Me ajude a pregar hoje. Eu vou dar outra chance para você. Toda a herança que Jesus conquistou na cruz, e nós estamos aqui hoje num dia de ceia, tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz a música, é direito seu, é direito nosso, é nossa herança. Você não precisa mais viver morrendo de fome à beira do caminho, sentado em cima do maior tesouro que você já tem na sua vida, porque Deus te deu um tesouro. Jesus olhou para os discípulos certa vez e disse assim, o Pai se agradou em dar a vocês o seu reino. Você é herdeiro de um reino. Irmãos, o diabo vai fazer de tudo para você achar que você é um pedinte, que você é um miserável, que você não sabe nada, que você não tem nada, que ninguém te ama, que você não tem razão para viver, que você nunca vai conseguir nada. Isso é mentira do diabo. Diga, está amarrado. Sai da minha vida. Agora, de onde vem isso? De onde vem esses pensamentos? De onde vem um pensamento que você pensa assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todos me abandonaram. Outros pensam, Deus não é capaz de me amar porque eu sou tão ruim. Eu sei, irmãos, tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que nem ela se ama. Ela acha que qualquer um é incapaz de amá-la, muito menos Deus, e ela principalmente. A imensa maioria dos processos depressivos, eles começam quando nós alimentamos e acreditamos em mentiras. Toda vez que você perder o seu sossego, toda vez que você começar a ser dominado ou dominada pela ansiedade, volte para Deus e pergunte, Senhor, onde foi que eu comecei a acreditar numa mentira?
são as mentiras que dão sustentação a esse estado corrompido de uma realidade que não existe. Mas a palavra de Deus nos adverte e ela nos chama para corrigir essas ambiguidades, esses desencontros a partir da verdade. E quando você tem um encontro com a verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é o slogan de um candidato aí, isso é palavra de Deus. E quando nós temos um encontro com a verdade, então nós podemos nos arrepender e mudar de atitude e tomar posse da herança que temos em Cristo Jesus. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Havia, portanto, para você entender de onde vem isso, havia uma influência que ficou chamada ou conhecida como uma heresia no primeiro século, logo depois que a igreja se instalou, uma heresia chamada gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma corrente filosófica que dizia que as coisas materiais ou as coisas visíveis eram más, eram inimigas de Deus, eram inferiores. Somente as coisas espirituais eram superiores e que, portanto, a gente não devia estar procurando se envolver nas coisas materiais, mas somente as espirituais eram de valor. E essa corrente começou a produzir umas mentiras. Uma delas era de que Jesus, que a gente sabe que Jesus veio em carne, Jesus encarnou, nasceu de uma virgem, se tornou um ser humano, teve as mesmas dificuldades que nós temos, as mesmas impressões, as mesmas tentações que nós temos. Mas o gnosticismo dizia: se o mundo material é mau, se o mundo físico não é bom, então Jesus não poderia ter encarnado, porque ele teria se tornado ruim. E o apóstolo João, para combater essa heresia, disse: todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus, porque Jesus veio como homem. E qual a implicação disso? É que eles agora começaram a fazer uma diferença entre sagrado e secular. O sagrado é bom, o secular é ruim. Sagrado é ir na igreja no domingo. Secular é começar a segunda-feira e trabalhar em algum lugar. Sagrado é orar, é ler a Bíblia, é cantar louvores. Secular é você dirigir, é você estudar e outras coisas assim. Isso começou a separar as coisas e dizer que algumas coisas eram boas e outras eram ruins, simplesmente porque esse dualismo, essa dicotomia entre sagrado e secular começou a fazer esse distanciamento. Para nós, irmãos, não existe um sagrado e um secular. Para nós tudo é sagrado. Vir à igreja no domingo é sagrado, e amanhã, quando você for para o seu trabalho, aquilo é sagrado também. O seu trabalho é uma forma de você adorar a Deus. Você está revelando a beleza de Deus, você está revelando as habilidades de Deus, fazendo coisas maravilhosas, e isso é adoração. Estava falando com Dona Cristina esses dias, né? Ela tem um salão abençoado, né, de beleza. Eu acho maravilhoso os salões de beleza, porque é muito difícil uma pessoa sair de um salão de beleza sem estar feliz, sim ou não? Porque você vai lá e eles dão um trato assim, né? Muda, ajeita, põe o cabelo para lá, põe não sei o quê, e dá um formato aqui, e ajeita e tal, não sei o quê. Às vezes até parece que, né, fez milagre, né? Mas sabe, mais do que isso, quem trabalha com isso como ela está revelando um dos atributos de Deus, que é a beleza. Deus fez as coisas belas. Deus ama a coisa bonita, beleza. Você já viu, já prestou atenção na criação, nas flores, nas matas, nas coisas que Deus fez? Os rios, os peixes, tanta coisa linda. Claro que o homem estraga muita coisa, mas Deus fez tudo bonito, sim ou não? Porque Deus é belo e Deus se agrada da beleza. Então, essa mentira começou a modificar
a cabeça, a mentalidade, e mais ainda, esse gnosticismo acabou desembocando numa outra mentira chamada fatalismo. O que é o fatalismo? É outra corrente filosófica que dizia o seguinte, que você vive num círculo eterno e sem fim, de onde você não pode sair, que a sua vida não faz sentido, que a sua vida, você não pode mudar coisa alguma, a sua vida foi estabelecida por alguém ou por alguma coisa, que você não sabe quem foi, e você não pode alterá-la, porque isso corresponderia a um decreto, não, como é que chama? Inviolável, não, como é que chama a palavra aí, os caras a turma do direito aí? Um decreto irrevogável, você não pode mudar isso. Isso é o fatalismo, diz, olha, sua vida é isso mesmo, você não tem que mudar nada, você não pode mudar, não tem jeito. O Evangelho começou a ser afetado por essa influência, esse evangelho gnóstico, e aí a gente começou a separar as coisas do tipo assim, ser alegre e feliz não é muito legal, ser próspero é muito perigoso, a riqueza ou a prosperidade começou a ser vista como uma coisa má, uma coisa ruim, como uma coisa que não vale a pena. E a gente começou a adorar o feio, começou a adorar a virtude agora é a pobreza, a virtude agora é não ser nada. Um dia eu falei com um rapaz, ele disse, pastor, eu oro todo dia para Deus não me deixar ser rico, porque eu não quero me desviar dos caminhos do Senhor. Eu falei, manda a tua para mim que eu quero. E eu peço a Deus, não para não ser rico, eu peço a Deus todo dia para não me desviar dos seus caminhos. Sim, por que não? Não é ser rico pelo ser rico, porque isso não traz felicidade. O que eu estou falando é a prosperidade, os bens materiais, as bênçãos de Deus, são dom de Deus para você, dádivas de Deus, presente de Deus para você. Você não tem que rejeitá-los, você tem que recebê-los. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso, amados, que as festas no Antigo Testamento, que o próprio Deus planejou, eram festas de celebração, festa de alegria, festa de júbilo. Por quê? Porque Deus é um Deus de alegria, é um Deus de júbilo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Portanto, como que nós podemos, então, aprender? Como nós podemos entrar nesse caminho do arrependimento e mudar a mente, mudar a mentalidade, mudar o jeito de pensar? Irmãos, infelizmente, muita gente hoje dentro da própria igreja de Cristo, eles pensam que o futuro não é uma escolha. Eles pensam que o futuro já foi determinado e que, portanto, eles estão sendo levados como folhas ao vento. São muito parecidos com, ou se aproximam muito da doutrina budista. O budismo diz que a vida é um sofrimento. E se a vida é um sofrimento, nós estamos presos nesse ciclo cósmico sem fim. E a única coisa que você pode fazer, segundo o budismo, é se resignar, é se aceitar, procurar uma meditação profunda e encontrar dentro de si mesmo o seu nirvana, que é o ponto máximo da meditação e da paz, que vai levar à sua felicidade interior. O budismo crê que um destino já determinou a história, que você não pode fazer nada para alterá-lo, porque nós somos passageiros involuntários de uma jornada que não escolhemos. Sabe o que isso leva muitos cristãos a viver uma vida de derrota, uma vida que não tem vitória, uma vida que não tem ou não desfruta das bênçãos de Deus e das promessas de Deus. Passam a viver como figurantes nessa vida, como assistentes num palco, onde elas não são mais protagonistas de uma vida abundante que foi prometida pelo próprio Deus. Deus prometeu-nos uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Diga para o seu vizinho: ei, ei, Deus veio para você ter vida em abundância. Diga para ele, diga. Profetize na vida dele. Eu gostaria de compartilhar só rapidamente três coisas que nos ajudam nessa mudança de mentalidade e que nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus. A primeira coisa é que o meu destino é uma escolha. Diga comigo: o meu destino é uma escolha. Você pode alterar o seu futuro. Você pode manejar o seu futuro. Irmão, escute só uma coisa. Você precisa criticar no bom sentido esse pensamento que infelizmente existe na cabeça de muita gente, especialmente no Nordeste. Pensamento de pobreza que está aqui dentro. É o pensamento que acha, porque alguém já disse isso para você, e infelizmente a teoria marxista está aí para ensinar essa mentira, de que o seu problema não está em você, está nos outros. Você não vai adiante porque alguém está impedindo o seu caminho. Você não cresce porque alguém é mais forte que você e está tomando o seu espaço. Você não progride porque alguém está roubando de você. Isso é um processo de vitimização que tem tanto espaço no Nordeste. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de se libertar dessa mentira, pelo amor de Deus. Nações grandes, fortes que se estabeleceram, civilizações ao longo da história do homem, se estabeleceram crendo que o futuro se maneja. Você planeja hoje para colher amanhã. A vida tem uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. E você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Agora a gente não gosta da colheita que está fazendo e fica botando a culpa nos outros. É alguém que não trabalha, que não se esforça, que não planeja a sua vida. Você já viu que a turma que mais cresce no Brasil hoje é uma turma chamada neném. Nem trabalha e nem estuda. São um peso. De onde vem isso? De uma mentalidade corrompida, mundana, mentirosa. O trabalho não só dignifica o homem, o trabalho é uma bênção de Deus, irmãos. Saia de casa com fé e Deus vai te ajudar no teu trabalho. Pede a Ele para prosperar no que você faz. Pede mesmo, como o Jabes pediu. Senhor, me abençoa, que dê tudo certo, que amanhã, segunda-feira, eu vou fazer um bom negócio. Vou ser próximo no meu trabalho. Vou progredir onde eu estou. Vou deixar alguém mais feliz amanhã. Aqueles com quem eu vou me encontrar amanhã vai sair mais feliz do que quando chegaram primeiro comigo. Isso é fé. Porque o seu destino é uma escolha. Por que a gente pode dizer isso? Deus diz na sua palavra em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O Senhor falou para o povo de Israel e disse: olha, eu tomo os céus hoje como os céus e a terra como testemunhas de que eu propus a você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Irmãos, aí com o que Deus pode fazer quando a gente escolhe a morte? Se você escolher a morte, vai colher mais morte ainda. Diga misericórdia. Deus te deu a graça de escolher a vida. Escolha a vida para que vivas. É uma escolha. A fé cristã, irmãos, que tem essas raízes judaicas, crê que nós temos o poder de escolher o nosso destino, porque você não está destinado fatalmente a algo que você não pode impedir. É por isso, irmãos, que a liberdade é algo tão assustador, porque quando você tem liberdade de escolha, você é o único responsável pelas suas escolhas. Sociedades baseadas em vitimização ficam botando a culpa nos outros, no governo,
nos países não sei das quantas, nos ricos, nos pretos, nos brancos, sei lá em quem. Deus já abençoou o seu futuro. Agora você precisa escolher, dizer: Senhor, eu quero escolher ter uma vida abundante. Eu quero me arrepender dessa mentalidade que fica em casa esperando que alguma bolsa passe na sua porta. Por isso que nós somos a região mais miserável do país. Porque ainda acreditamos nessas mentiras. Acreditamos que vai vir um salvador da pátria para resolver o nosso problema. Que vai vir alguém de fora, num cavalo branco, resolver o nosso problema. Deus já nos deu a solução dos nossos problemas. Deus já nos fez fortes, abençoados, prósperos. Vamos viver como um povo próspero. Mas se você tem essa mentira dentro da sua cabeça, você vai viver como ela. Diga em nome de Jesus: eu vou viver o que Deus tem para mim. Porque eu fui presenteado com uma mente de Cristo. Você recebeu a mente de Cristo. Diga: eu recebi a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, então você tem a mente de Jesus. Você tem a mente próspera. Você não tem a mente grega, a grega pagã. O que os gregos acreditavam? Os gregos acreditavam que a vida era um destino imutável. Nós cremos que Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito é bom, é bonito, é abençoado. Quem crê, diga amém. Amém. Os gregos eram fatalistas. É isso mesmo, quem nasceu assim vai ser assim, é isso mesmo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que nós podemos manejar o futuro. Que Deus nos capacitou, que Deus nos deu uma capacitação extraordinária para romper limites. Somos chamados para mudar o mundo ao nosso redor. Quem está comigo? Quem está entendendo? Os gregos criam que a matéria era ruim, que a criação era ruim, que as coisas materiais eram ruins. Nós cremos que os bens materiais são uma bênção que Deus nos dá para que a gente desfrute deles. Quem está comigo aí? Os gregos, eles adoravam a retórica, eles adoravam os gestos, como é que chama? Qualquer coincidência, né? Com esses discursos políticos hoje não é mera coincidência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eles gostavam, né, dessa coisa, dessa aparência, do discurso inflamado, né, que mexia com as emoções. Sabe, para nós isso não tem valor nenhum, porque nós não cremos que a aparência deve ser maior do que a essência. Nós cremos que a essência é mais importante, sim ou não? Nós cremos que na presença de Deus todos podem ter sua vida mudadas. Nós somos transformados por essas decisões que nós tomamos, porque você e eu não somos vítimas de um processo fatalista, porque fazer escolhas é a coisa mais poderosa desse mundo. Foi com essa premissa, de que nós podemos fazer boas escolhas, que não somente famílias, cidades e nações têm sido construídas com a sabedoria que vem de Deus. Deus é bom o tempo todo e Ele vai ajudar você a ser bem-sucedido na sua vida. Se você crê, dê um grito, se manifeste, diga alguma coisa. Segunda coisa, primeira coisa foi: o meu destino é uma escolha. A segunda coisa é: a minha mente precisa ser mudada. Você tem que mudar sua mente, querido. Renove sua mente. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável? Portanto, precisa mudar a sua mente. Você precisa se livrar das mentiras. Basicamente, mudar a mente, transformar a mente, renovar a mente é passar o scan. É scan que chama? É um scan? Aquele negócio, o antivírus lá. Você tem que passar o antivírus na sua mente.
E o antivírus da palavra de Deus. E aquilo que não está de acordo, você tem que botar em quarentena ou botar no lixo logo. Quando você encontra essa mensagem, Deus não me ama, isso é uma mentira que você tem que jogar no lixo imediatamente. Porque Deus me ama muito, Deus te ama muito e nada vai mudar esse amor por você. Essa é a verdade. Quando ele diz que nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar a pressão que vem de fora para dentro, tentando nos esmagar, tentando nos comprimir e deixar a gente de acordo com o que o mundo acha. Transformar é algo que tem a ver de sair de dentro para fora. É aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem quer fluir de dentro aí dos rios de águas vivas? Quando a gente crê em Jesus. Temos que deixar, irmãos, de ser pagãos na mentalidade. Mudar a mente é ter o ponto de vista de Deus. É olhar para além das circunstâncias. Parar de falar no que dá errado. Duas coisas atrapalham você quando você precisa renovar sua mente. Parar de enfatizar o que está dando errado e parar de dar publicidade na sua dor. Quanto mais você fala da sua dor, mais ela dói. Não estou dizendo que você não deve falar isso para Deus. Fale para Deus. Todas as vezes que estiver doendo, fale. Abra seu coração para Ele. Fale mesmo. Diga: Senhor, eu estou mal. Eu estou assim, eu estou desse jeito. Mas pessoas que têm prazer em ficar falando daquelas coisas e remói, e remói, e mói, e mói, e mói, e mói. Isso não te ajuda. Por quê? Porque aquilo que nós focamos, aquilo que nós vivemos falando, aquilo que nós enfocamos cresce diante de nós. E às vezes uma coisa que é tão pequena começa a parecer uma coisa tão grande. Mas grande mesmo é Deus na sua vida, meu irmão. Grande mesmo é o Senhor, que é capaz de mudar todas essas coisas. Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Essa é a verdade. Diga: Deus me ama e tem um plano maravilhoso na minha vida. E por último, primeiro foi o futuro é uma escolha. Meu destino é uma escolha. O segundo é a minha mente precisa ser renovada. E em terceiro lugar, o meu futuro será conforme a minha fé. Todos nós, irmãos, somos desafiados a criar uma imagem mental todos os dias. Qual é a imagem que você cria? O que é que você pensa? Porque, irmãos, olha só uma coisa. Não dá mais tempo para falar muito sobre isso, mas só um pouquinho sobre isso. A neurociência é uma ciência que estuda o cérebro. E ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos. E eles dizem que o cérebro, ele não é um músculo, mas ele funciona como se fosse. O cérebro pode crescer e ele pode encolher. Ele reage aos estímulos. A saúde do cérebro é algo que tem se trabalhado muito nos últimos dias. Porque você pode sim influenciar o seu cérebro. E os seus pensamentos são aquela parte da sua mente que você começa a viver ou começa a agir em função deles. Mas você não é seu cérebro e nem você é os seus pensamentos. Você pode olhar para os seus pensamentos a uma certa distância e pensar sobre eles. Faça uma lista de todos os seus pensamentos que você está pensando hoje. Todos eles, escreva. E depois começa a passar o scan da palavra de Deus. Começa a passar o antivírus da palavra de Deus.
e compara com o que a verdade da palavra de Deus está dizendo. Porque às vezes a gente se confunde e pensa que os pensamentos somos nós. Você não é o que você pensa. Pensamentos, irmãos, vêm na mente da gente como o coração bate. Você dá ordem para o seu coração bater? Quem aqui dá ordem para o coração bater? Quem aqui pode dizer, coração, para agora? Ele vai te obedecer? Não. Porque é um movimento involuntário. Assim também são os pensamentos. Os pensamentos vêm na sua mente, são involuntários. E eles chegam aqui e compete a você dar guarida a eles ou não. Compete a você dizer, esse é um bom pensamento, eu vou pensar nele. Ou dizer assim, sai daqui agora, vai embora. Será que esse pastor ficou maluco, hein? Você não pode evitar que certos pensamentos cheguem até a sua mente, mas você pode certamente impedir que eles permaneçam. Porque Deus é aquele que te ajuda a dizer, sai fora. Eu vou escolher crer no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Você e eu somos desafiados todos os dias de manhã a criar um quadro mental daquilo que você espera em Deus que aconteça. Ah, mas isso aí é exercício de futurologia. Não, é fé. É o poder de criar um quadro, dizer, Senhor, eu estou criando aqui um quadro mental hoje. E nesse quadro mental hoje tem impossíveis que eu sozinho não vou conseguir fazer. Mas eu vou escolher crer na tua palavra que diz, quando Jesus disse, se você crer e disser com fé e não duvidar no seu coração, e disser a este monte, monte, ergue-te e lança-te no mar, isso vai acontecer. Você tem montes para remover na sua vida? Tem, eu tenho muitos. Você tem ou não tem? Quem aqui tem montes para remover? Eu tenho vários. Todo dia de manhã eu quero desafiar você a levantar e orar e dizer, Senhor, hoje é dia de ver montanhas se levantarem, se erguerem e se lançarem no mar. Essas montanhas aqui, eu vou dar nome a elas. É esse aqui, é essa aqui, é esse problema aqui, é essa situação aqui que eu não posso resolver, eu não sei resolver, eu não sou capaz de resolver, mas a tua palavra diz que se eu crer, eu vou ver esses montes se levantando e sendo lançados no mar. Eu verei a mudança, eu verei a mudança, eu verei. É um quadro mental, irmãos. É fé, é aplicar fé na palavra. Comece pintando esse quadro. Renuncie à tentação de estar dando publicidade àquilo que está dando errado. Chega de você ficar dando notícia para o capeta. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Bom, sabe qual é o problema? É que a gente tem tanta coisa para agradecer, a gente insiste em olhar as coisas que não dá certo. Tanta coisa a gente tem para agradecer, sim ou não? Quantos aqui chegaram de cadeira de rodas aqui hoje? Você veio andando? Veio andando? Quantos aqui precisaram de ser guiados por alguém porque não enxergavam o caminho? Você tem olhos para ver. Você está respirando sem aparelhos. Meu Deus, quanta coisa você tem para agradecer. Daqui a pouco vai dar fome e você vai comer alguma coisa. Tem gente que não tem fome, está definhando, tem que botar comida na veia, senão morre. Você já imaginou o que você vai comer daqui a pouco? Um hambúrguer, pizza, picanha, cachorro quente, açaí. O que é que tem na cantina hoje?
cachorro quente, pizza, que mais? Cuscuz, salgado, folheado, quase que é folheado a ouro o negócio. Meu Deus, com gratidão. Pelo amor de Deus, irmão, não leva a vida tão a sério assim como você está levando. Agradeça a Deus, saia daqui feito as borboletas que saem voando. Comece a agradecer a Deus. Deixe que essa palavra habite em você ricamente, totalmente, plenamente, completamente, totalmente, tudo. Habitar ricamente é não deixar espaço nenhum. Deixe que o seu coração se encha de boas novas. Todos os pensamentos de Deus a seu respeito são bons. Quadros depressivos, irmãos, precisam ser expulsos da sua vida com uma atitude de gratidão. Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço pelo que o Senhor já me deu. E eu também creio que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho muito para te agradecer, para te dar graças. É tempo de você desligar a TV Inferno. Você sabia que, vou ser generoso, 90% da programação de TVs hoje é capeta puro. Inferno. Só para botar você para trás. Só para estragar você. Tem umas coisinhas boas, não? Tem. Mas você já viu uns programas que eu não vou dizer o nome, claro, né? Porque a gente está gravando. Depois, se você quiser saber, eu posso dizer a você pessoalmente. Mas tem uns programas aí de meio-dia, 1h da tarde, que os negócios, né? Você liga e o sangue começa a escorrer na sala, dando notícia de tudo que é coisa ruim. Homicídio, morte, estupro, assassinato, não sei o quê. Irmãos, é uma coisa horrorosa. Sabe, eu descobri um texto para provar a você que você tem que desligar esse negócio. Sabe onde está? Isaías capítulo 33, versículo 15, diz assim, olha só, escuta. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o... pastor, a gente vai ignorar e dizer que está tudo bem? Não. Você vai declarar que Deus vai tomar conta dessas coisas. Você vai orar para Deus repreender esse espírito de morte e de violência que está sobre o Brasil hoje. A sua oração vai fazer uma diferença. Vai fazer diferença. Mas você não vai estar dando ouvidos a isso. Para de ouvir essas coisas e ficar repetindo. Tem gente que fica mandando essas coisas. Não manda essas mensagens, pelo amor de Deus, gente. Gente sendo assassinada, homicídio, roubo, latrocínio, não sei o quê. Para com isso, deleta, joga fora. E declara que o Brasil pertence a Jesus. Quem crê, diga amém. Não seja você o porta-voz do capeta, nem o correio da má notícia. Já viu gente que tem prazer em ser o correio da má notícia? Notícia ruim, fala com fulano que ele já sabe. Ele já deve saber. Não faz isso não, deixa para lá. Deixa Deus trabalhar com essas coisas. E que o Senhor abençoe a sua vida. Você já tem a força necessária para lutar as guerras que você está lutando. Vou dizer de novo. Você já tem a força necessária para lutar e vencer as guerras que você está lutando. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Levanta a mão para o alto, deixa o anjo tirar a foto e diga: Senhor, obrigado, em nome de Jesus.